Bom dia, Lu. Nós vamos aprender um pouquinho de PHP. Antes de mais nada, eu queria só esclarecer, o vídeo ficou muito grande, não tenho voz para gravar isso tudo. Então, assim, olhem bem o código, pausem, né, a videoaula, para vocês poderem acompanhar, né. O que é visual no Dreamweaver é tranquilo da gente fazer, né. Vocês vão lá, quem já assistiu as outras videoaulas, né, cria formulário, tabela, né. Aqui eu estou mostrando as funcionalidades do sistema, clicando nos links que eu já havia criado. Eu vou fazer uma demonstração aqui, cadastrando, alterando, imprimindo não, mas mostrando a tela de impressão, né? E todas as funcionalidades desse sistema. Mas eu queria deixar aqui que eu não vou narrar a parte do código, então assim, vocês vão ter que ter um pouquinho de paciência, olhar o código, eu vou explicar, obviamente, a introdução ao PHP. Vocês com certeza estão estudando aí modelagem, estão vendo a parte de SQL, eu vou explicar, eu vou reexplicar em aula, mas na videoaula eu vou explicar só os procedimentos básicos para vocês criarem aí o arquivo em PHP. Para os alunos eu vou mandar os arquivos para poder testar e tal, mas nós vamos fazer tudo em sala de aula na sexta-feira próxima, ok? Então aqui eu só estou mostrando como que funciona. O que a gente vai precisar para poder começar a desenvolver e programar em PHP? A gente precisa de uma IDE, eu estou usando aqui o Dreamweaver, muitas pessoas não gostam, mas você pode desenvolver o código PHP até no bloco de notas, não tem problema nenhum. A gente só precisa de um editor que reconheça o código HTML juntamente com o código PHP. Então, preciso do local, do ambiente para poder desenvolver, no caso o Dreamweaver. Vou precisar de um servidor. Eu estou usando o Vertrigo, mas nós temos o AMP, o Champ, né? Vocês podem baixar, que é um conjunto de programas que ajuda a rodar o PHP. Né? O PHP é uma linguagem de programação que ela não funciona local, ela é do lado do servidor. Em um exemplo que eu vou demonstrar aqui na videoaula, eu mostro, lá, eu estou até mostrando ali, ó, localhost. Localhost, né, é o nosso servidor local, que a gente também pode usar o IP local, que é o 127.0.0. Não, peraí, 127, desculpa, gente. 127.0.0.1. Isso, esse é o IP local. Aqui eu estou colocando de novo no bloco de notas, né, as informações que a gente precisa, dos programas que a gente precisa para rodar o PHP. Então eu vou mostrar os procedimentos iniciais para vocês desenvolverem o código PHP. E acompanhem a videoaula. Eu acredito que na parte de SQL, vocês estão vendo isso com outro professor, vocês não vão ter problemas. Mas, beleza, não estou compreendendo, estou só redigitando o código, refazendo os passos da videoaula para poder aprender. O professor de vocês, o Rafael, eu, vou estar em sala de aula explicando, né, as consultas, as queries, os whiles que a gente vai encontrar, né, para poder mostrar os resultados. Mas eu acredito que na videoaula vocês vão conseguir desenvolver. Então aqui, ainda explicando para vocês, a gente vai começar criando um pequeno banco de dados, tá? Quem tiver, de repente, não quiser criar aqui pelo painel administrativo do Champ, do AMP, do Vertrigo, vocês têm também o MySQL, o MySQL Workbench. Lá é até mais tranquilo de criar o banco de dados, mas fica a critério de cada um. O importante é criar o banco de dados, que hoje em dia, né, todos os bancos de dados dão suporte à linguagem de consulta SQL e todos eles têm a interação, né, a integração com PHP. Então aqui eu estou escrevendo, né,
um lembretezinho do que eu já tinha falado. Me perdoem quem está assistindo a videoaula, que eu não vou narrar, ficou muito grande. Acho que, né, vamos ver se o YouTube vai aceitar o meu arquivo aqui. Parece que tem bastante atenção. Eu tentei, né, frisar bastante. Ó, aqui, ó, eu cliquei no ver trigo e vou no local page. Esse local page é um painel administrativo muito parecido com os painéis que as pessoas utilizam. Olha lá o IP local. Muito parecido com os painéis que as pessoas criam um banco de dados online e hospedam os seus arquivos. Então aqui eu vou no PHP MyAdmin. O Vertrigo, ele usa o usuário root e a senha padrão dele, que pode ser modificado, mas eu não modifiquei, é Vertrigo. O AMP e o XAMPP, se eu não me engano, a senha não tem senha, né? É espaço vazio, né? É vazio, na verdade. Se não tiver, na hora da instalação também ele vai dar alguma notificação, vai falar alguma coisa para vocês. Então, olha, ó, o meu usuário, né, de todas as plataformas é root, usuário de administração, e a senha do meu ali é Vertrigo. Vertrigo não é pior nem melhor do que nenhum deles, mas é o que eu estou usando porque ficou aqui, né? Programa, eu desenvolvo em PHP já tem um tempinho e deixei o Vertrigo mesmo. Vou executar. Está carregando aqui o processamento. E esse é o painel administrativo do PHP MyAdmin. Na videoaula, o banco de dados que eu estou utilizando, ele se chama usuário. É o último ali na coluna da esquerda. Eu vou simular aqui criar um banco de dados, só para vocês verem como que faz aqui no Vertrigo. Esse banco de dados é o MySQL, tá, gente? Que a gente está criando aqui no o SGBD MySQL. Então, cliquei ali no New. Eu tenho a opção de criar a base de dados, né, a minha tabela, ali do lado direito. Eu vou colocar o nome, perdão, a base de dados, o banco de dados, né, a tabela ainda não, perdão. Vou criar aqui o meu banco de dados, eu vou colocar o nome de cliente. Aqui eu tenho aquele padrão de codificação. Eu uso sempre o UTF-8 Default Collation lá no MySQL Workbench. Aqui eu não achei, aí eu não quis marcar nenhum, deixei default e conserto essa questão lá no código. Depois aqui eu vou ver, eu estou um pouco enferrujado aqui, depois que comecei a usar o Workbench, depois eu comento com vocês qual foi que eu usei. Então, beleza. Não importa muito nesse momento, criar. Aqui eu estou criando banco de dados, cliente. Só que na aula, na videoaula, nós vamos usar o usuário. Então vocês podem criar, tá, gente, o usuário aí no de vocês, tá? Aqui eu vou criar a tabela. Tanto no exemplo que eu estou usando, quanto no usuário, a tabela chama cliente. Ah, não, aqui eu usei usuário, perdão. Aí ali eu coloquei 3 colunas, que eu vou criar 3 registros. Registros não, 3 campos. Então ali eu tenho o nome do... Eu vou basicamente usar o nome do campo, o tipo do campo, o índice e o autoincremento. Isso para a chave, né? Lembrando que o ID eu vou colocar int e o nome e o sobrenome, que são os campos simplesinhos que eu criei para poder gravar a videoaula, eu vou colocar como varchar. Então acompanhem aí. Tem uns pequenos errinhos aqui na hora de criar, né? Em vez de eu clicar naquele último botão ali, guardar, eu cliquei no executar, aí não foi. Esses pequenos errinhos que o Rafael comete, né?
mas que fica divertido aí. Pelo menos ninguém até agora reclamou comigo. Então, observem aí, daqui a pouquinho eu volto a falar com vocês. Aqui a parte onde eu errei, eu cliquei no executar e ele não gerou a minha tabela. No final, nós temos que clicar no aguardar. No guardar, desculpa. Tô com sono, gente, perdão. Guardar. Eu vou ter que fazer o processo de novo. Lembrando que no exemplo da videoaula, o nome da tabela chama cliente, tá? E o nome do banco de dados é usuário. Ok, agora foi criado, está mostrando ali a chave primária, nome, sobrenome, tudo certinho.
E importante frisar, gente, é que ele salvou, mas não perguntou a gente para onde ele salvou, né? O caminho do Vertrigo é C2 pontos, arquivo de programas, Program Files, Vertrigo. Agora vamos ver se a memória lembra. Vertrigo, MySQL, né, dentro do MySQL, lá da pasta MySQL, ele vai criar uma pasta e vai colocar todos os arquivos relacionados. Ali eu estou mostrando, ó, select, não tem nenhum banco de dados, não tem nenhum registro, então ele não mostra nada. O banco está vazio. Então ele salva dentro da pasta MySQL que está nesse caminho que eu falei para vocês. Eu mostro aqui na videoaula, mas só estou dando uma adiantada. Vou fechar aqui o arquivo index do Dreamweaver. Vocês têm que configurar o arquivo do zero, né? Tem que criar a pastinha no local certo, no Dreamweaver Sites. Aqui eu vou mostrar para vocês a pasta já pronta. Eu já tinha feito o projeto. Meu computador ele está com um pequeno probleminha em relação a administrador aqui. Vocês vão ver que na videoaula eu não consigo salvar algumas coisas que eu queria alterar, né? Mas com muita sorte de vocês não vai ter esse problema. Fui lá, ó, arquivo de programas, a pasta Vertrigo. Eu tenho lá do Vertrigo a pasta MySQL, data, esqueci do data, perdão. E ele criou a pasta cliente lá, ó, com os arquivos de configuração da tabela cliente. Na pasta que eu estou voltando aqui, www, é onde eu tenho que hospedar, guardar os arquivos PHP, com a extensão .php. Ó. Criei uma pasta chamada PHP. E todos esses arquivos que vocês estão vendo, que eu vou enviar, para quem é meu aluno, eu vou enviar o arquivo por e-mail para vocês testarem, né? Mas tem todos os códigos legais aí e tal. A gente vai fazer na aula do zero. Eu pensei que se eu estivesse programando, ia demorar muito a videoaula. E a videoaula já ficou com 51 minutos. Isso sem, né, eu estar digitando o código. Então volta aqui para o Dreamweaver. Tem que configurar linkando com aquele caminho que vocês já viram. Aqui eu vou editar porque o meu já está configurado, né? Tudo configuradinho com o local aonde eu tenho que salvar os meus arquivos PHP. Aqui eu estou abrindo um arquivo que chama teste, só para a gente ver como que começa a marcação, o início e o fim do código PHP. Ó. Estão vendo? Ó? Sinal de menor, ponto de interrogação, PHP. Não é obrigatório, mas eu marco dessa forma. O comando echo, né? Tem gente que fala de várias formas, é o comando que exibe um resultado, uma frase no PHP. Eu estou colocando ali o Olá Mundo, né? Hello Mundo. E esse é o comando que exibe alguma informação em PHP. Apertei aqui o F12 para ver no navegador. E demonstrar para vocês que o código PHP é um código do lado do servidor. Apareceu só o Hello, não apareceu nem o PHP, a marcação do início e do fim do código PHP, e nem o comando echo. Eu vou colocar aqui para vocês verem, para exibir o código fonte da página, para vocês entenderem como que o PHP é uma linguagem do lado do servidor, né? A gente faz a solicitação para o servidor e o PHP nos retorna só o HTML. É um código totalmente seguro. A pessoa não vê os ifs, os whiles, né, que eu criei para fazer a minha codificação, né, do meu sistema, da minha página. Lá. Ele mostra a estrutura do HTML, tudo que é HTML mostrou,
Porém, só mostrou ali para mim um hello, que é o resultado do processamento do meu código PHP. Por isso que a gente diz que o PHP é uma linguagem dinâmica. Ah, outra coisa, uma peculiaridade. PHP reconhece caractere maiúsculo e minúsculo, tá? No nome das variáveis que nós vamos ver daqui a pouquinho. O que isso significa? Significa que ele é case sensitive. Se eu declarar uma variável, por exemplo, cont toda maiúscula e depois uma variável cont minúscula, ele acha que são variáveis diferentes, ok? Então tem que ficar ligado nessa questão de nomenclatura. Então tá, mostrei ali como é que vocês têm que criar o arquivo PHP e não HTML, tá, gente? Tem que ser PHP. Fechei. Vou narrar aqui para vocês um dos primeiros arquivos que a gente vai criar, que é o arquivo cliente.php. O arquivo cliente.php é o arquivo onde tem um formulário, ó, pontilhado vermelho, uma tabela, tem que criar primeiro o formulário, para poder enviar os dados, né, para um arquivo onde vai ter o processamento PHP. Criei uma tabela com dois inputs, né? Observem que na barra de propriedades eu coloquei o nome neles, ó, txt nome. É importante colocar nomes porque esses campos vão passar valores para uma variável PHP. E coloquei um botão que vai enviar os dados. Essa é a parte visual. Vamos agora para o código. Ok? Então o HTML, gente, eu não vou explicar, porque já expliquei em outras videoaulas, né? Aqui, ó, no form, o importante é o action. Tá vendo? Eu estou linkando com o arquivo inserir2.php. Por que eu coloquei esse nome? Né? Porque, na verdade, o arquivo 1, né, o arquivo só inserir, ele estava com um código antigo no PHP e eu não estava conseguindo rodar. Aí eu tive que fazer uma pesquisa e atualizar o código PHP. Então, né, como Java, quem programa em PHP tem que ficar sempre ligado nas atualizações, né, das versões do PHP. Bem, então ali eu estou linkando o action com o arquivo inserir.php. Aqui essa parte que eu estou selecionando é para... Depois que a gente insere, ele volta para o arquivo formulário ali de inserir os dados. E eu vou criar uma tela principal, que é o index. Então, da tela que eu estiver utilizando, cadastrando, excluindo, eu posso voltar sempre para o painel principal. Aqui é um link normal, coisa que vocês já estão craques em fazer. Tá? Então, observem a simplicidade, por enquanto ainda não tem PHP. Então, formulário simples, uma tabela, tá? E os campos input. Agora eu vou abrir aqui, ó, os meus já estão prontos, eu vou abrir o arquivo inserir2.php. Eu já estou na metade, eu acho que eu vou acabar narrando tudo, hein, gente? Não tem jeito, hein? Aqui o arquivo inserir.php, inserir2. Ali, gente, olha, coloquei ali, o que tem barra são comentários. O @include, ele está linkando o arquivo atual, o inserir2.php, com o arquivo que conecta ao banco de dados. Ó, aqui eu abri, vocês têm que digitar, fazer, né, esse arquivo aqui, para criar a conexão com o banco de dados. Tem a linha de comando, instrução mysql connect. Ali está localhost, que é o local onde está o servidor, root, que é o usuário padrão, e o vertrigo, que é a senha. Né? Do meu caso aqui é vertrigo. No de vocês, se usar o champ ou amp, eu acredito que é só colocar as aspas, não precisa escrever nada. E o mysql _select_db é o nome do banco de dados que nós criamos, que é o usuário. Tá? Então o vertrigo aqui é só para mim que estou usando o vertrigo. O amp e o champ eu acho que não tem nada. Então salvo o arquivo db.php. E todo arquivo que eu uso, banco de dados, eu tenho que incluir ele aqui.
@include, entre aspas, colchete, né, db.php. É importante lembrar, aqui onde essa aqui é uma variável, cifrão nome, é a variável do PHP. Tá? Coloquei recebe, que é só igual, cifrão underline post. Nós temos que lembrar que nós estamos trabalhando com dois arquivos, um jogando informação para o outro, né? Então o arquivo cliente está passando informações, né, para o arquivo inserir 2.php. O método post é para isso. Então aqui, ó, eu criei uma variável chamada cifrão carry, de consulta, insert into cliente, inserir na tabela cliente, no campo nome e sobrenome, os valores que eu armazenei lá em cima, ó, que eu peguei dos campos de texto, ó, txt nome, txt sobrenome. Eu estou armazenando nessas duas variáveis o que o usuário, né, digitou lá no formulário. E essa outra variável insert, cifrão insert, eu tenho o comando MySQL carry. Esse comando ele faz uma consulta no banco. Eu já armazenei lá os valores, né, do cliente que eu inseri. E aqui eu criei um if para ver se os dados realmente foram salvos na base de dados. Tá? Eu reaproveitei um pouquinho o código aqui, tá, gente? Aí por isso que eu estou criando cliente aqui. Modificando a frase, né? E o else eu coloquei se for dar um erro. E aqui eu estou fazendo um tratamento de erro. Ó. Eco dados sobre o erro. Aí eu coloco ali o MySQL underline erro. Isso ajuda ao programador, desenvolvedor, a descobrir qual que é o erro no banco de dados. Qual foi o erro no código, na verdade. Ali eu coloquei uma instrução, isso é JavaScript, né? Para ele voltar, depois que ele inserir, ele vai dar uma mensagem que foi inserido com sucesso, ele volta para o formulário, caso eu queira cadastrar uma outra pessoa. Coloquei ali 3 segundos no content e a URL cliente.php, para voltar para o arquivo cliente. Aqui eu comentei com vocês da questão de permissões, né? O meu computador aqui, eu tenho que colocar a permissão lá no Vertrigo como de administrador, né? Como eu estou mexendo com servidor, uma parte assim que o Windows acha que tem que ser um pouco mais seguro, né? Ele está me negando salvar o arquivo aqui, tá? Se vocês estiverem com o mesmo problema, depois eu gravo uma videoaula só com essa questão de dar permissão, dar acesso ao programa, ok? Então vocês vão ver que ao longo aquela faixinha fica me impedindo de salvar, né, de acessar a pasta do servidor. Mas não tem problema algum. Então criei o arquivo db, o arquivo cliente e o arquivo insere2.php. Criado esses 3 arquivos, eu já consigo, né, salvar o registro. Começa pelo db, depois o formulário e depois o arquivo que tem o mecanismo PHP. Tá? Vou salvar aqui o Papa Francisco. Aí vocês vão ver. Quando eu clicar no salvar, olhem lá na URL, ó, inserir 2.php e depois passa 3 segundos, ele volta para o arquivo cliente.php. Tá? É isso que eu estava falando ali eu falei JavaScript, mas isso é HTML, né? Ele volta lá para a página do cliente. Vamos fazer agora a página do controle. Aqui eu visualizo todos os registros e eu tenho a opção de alterar ou excluir o banco de dados. Excluir o banco de dados? Não, desculpa, gente, o registro. Estou aqui olhando para essa mensagem de erro chata aqui. Então, ó, é uma tabela. Vocês vão olhar aí o que eu estou fazendo. Esse CSS que eu coloquei é estética, né? Não é obrigatório a fazer. A gente precisa mais do HTML
e do PHP. Tá? Aqui eu estou mostrando a parte do PHP. Vou explicar um pouquinho. Eu estou ficando sem voz. Ó, sempre tem um arquivo. Se eu estou manipulando o banco de dados, eu tenho que fazer aquela conexão. Então, para não ficar escrevendo toda hora MySQL connect, MySQL underline db, né? Eu crio o arquivinho lá. Ó, aqui eu criei uma consulta, variável SQL select from clientes pela ordem do nome. Coloquei ali uma outra variável underline result recebendo toda a consulta que foi feita na variável SQL. MySQL query. Ele faz uma busca no banco todo, selecionando tudo. O comando die, né, o morte, é caso tenha dado algum problema em fazer a conexão. Né? É um tratamento de erro do PHP. Então, beleza. Isso que eu estou selecionando, ó, observem que a gente separa um pouco, né, o que é PHP e o que é só HTML. Tá vendo? Esse código que eu estou selecionando, ó, cria a tabelinha, o comecinho da tabela, depois barra tr, começa o PHP. Criei aqui uma estrutura de repetição, ó, while, uma variável linha, que está recebendo o comando SQL fetch array. O comando SQL fetch array, ele cria um vetor, para quem já estudou algoritmo, né? Ele guarda nesse vetor todos os resultados que ele encontrou na busca do banco de dados. Ali eu coloquei uma variável id, recebendo o vetor com o id, com todos os IDs lá do banco de dados. E fiz a mesma coisa recebendo o nome, porque aí ele vai criar uma tabela dinâmica e vai mostrar todos os registros. Essa parte que eu selecionei é muito importante. Ó. Ali eu estou linkando a palavra alterar com o arquivo alterar.php. Mas ele tem que pegar o ID, né, o registro que eu estou trabalhando. Né? Quando eu passar na videoaula, gente, o mouse em cima do alterar e excluir, observe que na barra de status, um pouquinho mais embaixo no navegador, ele mostra dinamicamente o código do registro que eu estou trabalhando. A gente vai passando o mouse, ele vai alterando. Eu não dei zoom aqui não, mas vocês vão observar. Aqui eu estou com aquele problema de salvar, né? Pausem o código, vejam direitinho onde está. Eu vou mandar o arquivo, talvez fique mais fácil, né? Vocês vão copiar e colar, mas não tem problema. Ó, tá vendo? Eu preciso daquele while justamente para ele fazer uma busca no banco e mostrar todos os registros e exibir em ordem alfabética. Tá? Vou fechar aqui o arquivo de controle. Quando vocês passarem o mouse no alterar e excluir, vocês vão ver que fica o ID, depois que vocês, né, já tiverem as opções no banco de dados, já fica mostrando o ID que ele está vinculando com aquele arquivo. Vou abrir aqui o arquivo excluir, mas vamos fazer o alterar primeiro. Alterar.php. O alterar.php é novamente um formulário, né, com os inputs e com o botão de alterar. Só que aqui, ó, observem que o formulário de alterar, ele tem dois campos inputs e já tem as variáveis do PHP. Isso porque, quando eu abrir o arquivo alterar, ele tem que puxar o ID para poder mostrar o nome do funcionário. Do cliente, né? Lá no arquivo controle, quando a gente coloca alterar.php e id, a variável id igual recebendo a id, isso significa que eu estou passando o valor do id por comando. Isso que vocês têm que ficar ligado. PHP está sempre passando o id de um arquivo para o outro, tá?
JavaScript aqui e novamente CSS não são importantes, né? Não vai alterar a funcionalidade da página, mas aqui eu tenho, ó, include.php, incluindo o arquivo. Ó, eu vou mostrar aqui no painel, ó. Olhem lá eu passando o mouse e olhem em cima do botão iniciar, ó. Alterar.php, ponto de interrogação, id igual a 9, id igual a 5. É isso que faz a passagem, né, dos dados de um arquivo para o outro. Então aqui eu acho que eu já não preciso explicar o select, né? Selecionar todos os clientes onde o id recebe a variável id. Está sendo passada de um formulário para o outro. Crio ali de novo um vetor para poder armazenar os dados da linha. Também tranquilo. E daqui a pouquinho a gente vai visualizar o outro arquivo, alterar.db, que é o arquivo que tem o comando update do SQL para poder fazer a atualização, né, do banco. Ali, ó, no action do formulário, ó, alterar _db.php e passando o valor da variável. Olha lá, interrogação, onde o id recebe, né, o id que nós estamos trabalhando no momento. Foi passado, né, do arquivo controle.php. Fundamental do PHP é isso, é saber resgatar os valores de um arquivo para o outro. Gente, falei que não ia gravar, já tá com 37 minutos. Eu gosto muito de vocês, hein? Então, eu estou dando um tempinho para vocês olharem. É muito código assim, né, para mostrar na tela. Mas observem aí, vai dar tudo certo. Então aqui, ó, agora o arquivo alterar.db. Eu estou colocando ali para ele resgatar os valores que eu estou colocando, né, nas variáveis. Olha lá o comando update. Ele pega o novo nome, que é o nome do campo de texto, né, lá do arquivo alterar.
Aí vocês já sabem, né, da consulta aí. Se der certo, beleza. Se não der, tem que mostrar uma mensagem de erro aí do PHP. Tem lá novamente em cima o content, 3 segundos, voltando para o arquivo controle.php. Agora nós vamos criar o arquivo excluir. O arquivo excluir também recebe o ID lá do formulário, não, do arquivo controle. Eu vou mostrar aqui também, ó. Vou passando o botão, ó, ele vai mostrando, ó, ID 7, 9. Então isso não acarreta da gente não ter problema de, como é que fala? De excluir o registro errado, porque eu estou passando o ID junto com o arquivo. Então, ali nós temos uma consulta, lá uma variável que eu coloquei o nome de carry, delete from cliente, onde o ID recebe ID, é igual ao ID, né? Aí tem lá o if, se ele achou o registro correspondente, a notícia, que no caso está a mensagem errada aqui, eu não consigo alterar, o cliente foi deletado. Se não, coloco não foi possível lá no else, coloco um comando echo, aonde eu falo, tô tratando a parte do erro. Eu estou ficando sem voz. Eu não vou fazer a demonstração da exclusão, mas ele faz a exclusão. Esse arquivo aqui, imprimir todos, né? Se eu quiser criar uma impressão, eu faço um relatório aqui, ó. Aqui, na verdade, são 3 tabelas. Ali eu criei tudo JavaScript, tá, gente? Se tiver muitos registros, eu tenho a opção de ir para o final do documento ou o início do documento. Observem de novo que os inputs eles estão com as variáveis dentro dele, ali no int_val. Esse arquivo também é um pouco repetitivo, né, em relação a criar o vetor, né? Aqui eu não vou narrar, não. Vocês podem olhar. Eu só vou explicar agora o arquivo de pesquisa. Esse arquivo é muito parecido, então, muito grande. Pausem, criem lá a tabelinha no modo visual ou vai acompanhando aí na videoaula, tá? Então, aguardem que daqui a pouquinho eu volto. Então aqui, gente, estou só mostrando para vocês o código. Vocês devem estar loucos comigo de estar arrastando para cima, para baixo. Perdão, gente. Estamos aí com 44 minutos. É bem grande esse vídeo.
Pessoal, deem uma prioridade nos seus estudos na parte de consulta SQL, muito importante, tá? Eu não estou sendo professor de vocês nesse período, mas tem muitos comandos bacanas e que vão ajudar aí no desenvolvimento do projeto de vocês no período que vem. SQL, como vocês sabem, né, é multiplataforma, multibanco de dados, né, e é universal. Bom dar uma atenção na linguagem de consulta. Aí tá vendo lá os relatórios, mostrando em ordem alfabética. Aqui eu não fiz a demonstração de muitos registros, né? Mas aquele comando início e fim ele funciona, tá? Depois vocês façam o teste aí, insiram bastantes registros para vocês visualizarem. Agora chegando o último arquivo, que é o pesquisar. Pesquisar é o mais, digamos, complexo de entender, né? Ali nós temos um formulário, uma tabela, um input e um botão buscar. Ó. O input eu coloquei a palavra, porque eu preciso pesquisar pelo... Né, a pessoa digitou uma letra ou digitou uma palavra, né, o banco de dados tem que buscar, né, ele tem que fazer um giro, um looping no banco para poder achar. O SQL não, o CSS não é importante aqui, tá, gente? É só para formatar o resultado, alguma coisa que eu fiz, tá? Observem que tem, ó, ali eu coloquei primeiro o formulário, ó, não tem nem action nem nada. Quando eu coloco o método post, quer dizer que o resultado tem que aparecer na mesma página, tá certo? Ah lá, estou mostrando que o nome do input é palavra. Aqui nós temos a estrutura SQL para poder fazer a pesquisa. Ó. Ali o importante é o include, para fazer a conexão ao banco de dados. Aí ele coloca, se não estiver vazio, né, a palavra, o campo palavra, né, ele vai, senão tem que ter alguma coisa digitado lá dentro. Aí acompanha aí a estrutura. Eu vou ser muito sincero, eu esqueci o que significa o comando str_replace. Eu não me lembro se ele quebra a string, né, o str de string replace, não tô, enfim. Em aula eu falo para vocês. E quem não é meu aluno, de repente estiver vendo o vídeo aula, pergunta no comentário aí que eu vou ter a resposta, ok? Então, tem aí a estrutura. Né? Já tinha comentado todas elas, não preciso comentar novamente. Lá embaixo, onde está os ecos, vocês vão notar que tem um input read only. É para não correr o risco da pessoa digitar em cima do input, né? Ele vai mostrar o resultado das variáveis dentro dos inputs. Então deem uma olhada aí no código, é o último, tá? Tá acabando a videoaula, minha voz também está acabando. Vou procurar verificar o que significa str_replace, porque eu realmente esqueci. Reforço a vocês a importância de estudar, ter domínio sobre a linguagem SQL. Ela é muito vasta e quem vai trabalhar aí com desenvolvimento, com banco de dados, tem que dar uma atenção nessa parte. Eu agradeço a atenção de vocês. Estou gravando aí o áudio, né, nesse feriado, né, de finados. Desejar a todos vocês um bom feriado, bons estudos. Eu vou publicar no YouTube. Espero que essa videoaula desse tamanhão aí caiba lá, senão eu vou ter que dividir o vídeo. Ok? Pausem, revejam. Ficou muito grande, é muito código, eu sei que é, mas faz parte do nosso desenvolvimento, né? Estudar final de semana, de madrugada, não tem jeito. Alunos, espero que tenham gostado. Estou aberto a dúvidas, podem perguntar, podem, né, testar, dar ideias também, né? Eu não sei tudo, eu sei um pouquinho, e o pouquinho que sei
compartilho com todo prazer. Um abraço para vocês e até a próxima videoaula aí, dando continuidade a PHP, HTML, o que a gente estiver estudando. Ok? Abraço para vocês. Abraço nada, professor. Ainda tem um arquivo index. O arquivo index, desculpa. É só uma tabela com links, né? Linkados aí com os principais arquivos. O incluir, cliente é com cliente, painel de controle, controle, relatório, imprimir, underline, todos, pesquisar, pesquisa. Todos com extensão PHP, tá? Eu coloquei todos com underline parent, né, para carregar sobre a página atual. Os ícones ali também que eu coloquei, tá, gente? Peguei tudo na internet, todos eles têm link, né? É linkado com alguma coisa. Página simplesinha. É a última, né? Porque a gente precisa ter todos os arquivos que nós já criamos para poder criar a tela inicial do nosso pequeno sistema. Agora sim, está acabando. Minha voz já foi para Dubai. Então até a próxima e vai dar tudo certo pra gente, gente. Bom feriado, tchau pra vocês.